Pessoal, sobre pregão eletrônico, antes da gente começar a falar a respeito dele, eu quero dizer algumas coisas para vocês. Ele faz parte da nossa ementa e está lá na ementa de contratos e convênios, então eu vou trazer para vocês só as particularidades com referência ao pregão eletrônico. Toda essa parte de licitação e do próprio pregão, que é necessário que a gente saiba mais ou menos como funciona o pregão para entender o pregão eletrônico, vocês já viram na disciplina de licitações. Então, pregão é uma forma de licitação e ela veio para a ementa de contratos e convênios por alguma razão. Então, nós vamos aprender aqui nesse módulo, vamos tentar estudar aqui um pouquinho, só as especificidades do pregão eletrônico. A gente não vai entrar em nenhum momento na particularidade do pregão, que é também uma modalidade de licitação. Então, o que é o pregão eletrônico? O pregão eletrônico é uma modalidade de licitação por menor preço para aquisição de bens ou serviços comuns por meio da internet, certo? Então, ele funciona no mesmo molde do pregão, só que ao invés de ser um pregão presencial, ele é um pregão feito pela internet. O que são bens e serviços comuns? Por exemplo, a aquisição de água para os funcionários ou para um evento, a aquisição de combustível, uniformes, são esses serviços e bens que são bastante comuns e corriqueiros, certo? Então, só que ele é feito à distância e por meio da internet. Ok, então vamos ver agora qual é a regulamentação, quais são as leis que regulamentam o pregão eletrônico. A Lei 8666, que é a Lei de Licitações, se pregão é uma modalidade de licitação, ela tem que seguir as condições da 666. Mas aí se vocês verem que em 93 não tinha internet, então como que ela pode reger o pregão eletrônico? Ela vai falar especificamente do pregão eletrônico, mas ela vai falar da modalidade de licitação e como é que você procede nos casos de licitação. Também o pregão eletrônico está regulamentado pela Lei 10.520 de 2002. Essa lei trabalha a respeito dessa modalidade específica de licitação. Sobre pregão eletrônico especificamente, ele está regulamentado pelo Decreto 5.450 de 2005 e pelo Decreto 5.504 de 2005. Esses dois decretos, eles trazem todos os requisitos para a realização dessa modalidade específica que é o pregão eletrônico. Além disso, temos também a Portaria Interministerial 217 de 2006. Quais são as principais características, então? As características gerais de um pregão eletrônico. Primeiro, não há limites de valor para aquisição por pregão eletrônico, não tem um limite. Eu posso comprar desde uma coisa que custe R$2 até uma coisa que custe R$1 milhão, não tem limites. Existem alguns cortes que a lei traz ali, mas que são específicas e que não interferem na modalidade de pregão eletrônico, certo? Aqui tem um detalhe interessante. Nas licitações normais, a habilitação é feita antes do pregão começar, da licitação, do processo licitatório começar. Então, primeiro é aberto o envelope, aí vai se conferir o documento, aí vai ver se a empresa está ou não habilitada, aí a outra empresa se sente prejudicada, aí ela entra com uma impugnação, aí isso tudo demora muito o processo licitatório. No pregão eletrônico, essa habilitação, a conferência do documento para ver se o fornecedor está ou não habilitado, ela só acontece depois que o processo já foi feito. E aí, se ele não estiver habilitado, chama-se o segundo
o segundo colocado. Se tiver faltando um documento, se ele não estiver atendendo às cláusulas de habilitação que estão lá no edital, então passa-se para o segundo colocado. Então fica uma coisa um pouquinho mais rápida, não fica aquele processo moroso onde se é possível intervir e colocar empecilhos para que a coisa fique emperrada, certo? Outra coisa que é uma característica importante, a participação está condicionada ao credenciamento no sistema. Então, se a pessoa não tiver cadastrada no sistema, ela não consegue participar. Primeira coisa que ela precisa fazer é se cadastrar no sistema. Qual é o sistema? Está lá no pregão.net. Se você entrar no pregão.net, você vai ver como é que se cadastra a empresa e quais são todos os procedimentos. No final, a gente vai ver um videozinho como é que a gente faz isso. As propostas e lances são somente via internet, meio óbvio isso, né? As propostas classificadas vão para a etapa de lance, então é feita toda a análise antes e só aquelas que foram classificadas de acordo com os requisitos do edital é que são colocadas para que haja essa parte do lance, para que haja a negociação entre os valores oferecidos. Todas as negociações e todos os recursos e procedimentos são somente através do sistema. Qual o sistema? Pregão.net. Tá tudo lá, é só você entrar e você vê tudo bonitinho. Como é que acontece o pregão? O pregão acontece basicamente de duas formas, quer dizer, existem duas fases para que o pregão ocorra. A primeira é a fase preparatória e a segunda é a fase externa. Como é a fase preparatória? Primeiro, elabora-se um termo de referência. Depois, você define o objeto e o valor do que você quer contratar, do que você quer adquirir, a justificativa dessa necessidade e a elaboração do edital. O edital necessariamente tem que estar aí, não pode fugir do edital. Definições das exigências que vão para o edital e as exigências que deverão ser cumpridas por todas as pessoas que quiserem participar do pregão. Todo mundo tem que se enquadrar com essas exigências que foram definidas pelo poder público. E a designação do pregoeiro e da equipe de apoio, que necessariamente são funcionários da administração pública. Segunda fase, fase externa. Como que acontece essa segunda fase? Você preparou tudo, definiu, fez o edital, no edital tem a minuta do contrato, tem tudo lá, a descrição clara do objeto que vai ser comprado, adquirido, contratado de qualquer forma, está tudo lá no edital. E aí então você vai agora divulgar isso. Você convoca e avisa. Como é que você convoca e avisa? Jornal, Diário Oficial da União, pela mídia e pela internet também, para que todas as pessoas que quiserem se candidatar tenham a oportunidade de participar. Está preparado lá no sistema, deve ser divulgado a todos os interessados. Todas as partes que quiserem participar precisam tomar conhecimento desse pregão. Lembrando de novo, o edital tem que ser preparado antes, tá? Tá lá no modelo, o modelo no pregão.net. A entrega das propostas, depois que você entrou no sistema, cadastrou, depois que foi divulgado, aí as pessoas têm o tempo de preparar a sua documentação, então ela entra no sistema pregão.net e entrega as propostas até a hora e o limite, a data e a hora que o pregoeiro marcou lá, tá? Isso tudo está no edital, até que dia que ele pode entrar no sistema, até que hora que ele pode fazer isso, certo? Todos devem entrar no sistema, lembrando, pregão eletrônico só pelo sistema, certo? Se alguém se sentir prejudicado em alguma cláusula do edital, ele também tem data prevista em que ele pode entrar com recurso, tá? Ele pode entrar com recurso e pode até impugnar o edital se ele quiser. A partir disso nós entramos numa nova fase, fase externa. Depois que todo mundo se cadastrou nesse sistema, depois que todo mundo colocou lá o seu documento com a sua proposta, com os seus valores, com as condições que o sistema pregão.net exige, vem na data e na hora marcada
a sessão pública, onde todos os participantes estão online, mas cada um não vê o outro não. O sistema é uma coisa bem sigilosa e é bem interessante a maneira de se trabalhar nesse sistema. Então, no dia e na hora que tiver no edital, o pregoeiro vai entrar no sistema junto com todos os outros participantes e então vai começar a julgar as propostas. Quando ele julgou as propostas, ele começa a fase do lance, onde então existe essa negociação de margem de preço, né? As pessoas podem diminuir os preços iniciais e podem fornecer outros tipos de lance para que o pregão seja fechado. A partir do momento que for determinado o vencedor dos lances, né, os classificados, entram no sistema e enviam os lances por meio do sistema. Então, todos os lances são enviados por meio do sistema. Quando isso tudo é julgado, então é fechado o contrato com a pessoa que ganhou. Aí vai abrir o documento da pessoa que ganhou e vai ver se os documentos dela estiverem ok. Se eles estiverem ok, fecha-se o contrato. Se não se fecha o contrato e aí entra novamente o segundo colocado. E essas são as principais características e particularidades do pregão eletrônico. Né? Não me ative muito nela, porque ela é muito simples, é só você entrar lá no sistema e você ver. A gente vai passar agora também um videozinho a respeito disso, para que você perceba como é que são os passos. O vídeo é bem bacana, ele ensina como você entra no sistema, ele dá passo a passo, onde você clica, como que você coloca o documento lá dentro, como que você participa disso. É bem interessante para você assistir esse vídeo. Para encerrar agora a nossa videoaula, né? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero deixar um lembrete muito importante para todos vocês quando vocês estiverem terminando esse módulo, uma vez que a gente já está entrando aí na última semana e já estamos em preparação para as provas e para os exames finais. Quero dizer para vocês o seguinte: todo o conhecimento que você adquiriu durante esse processo da nossa disciplina, ele é muito importante. Ele realmente pode ser considerado um grande tesouro. Mas se você não colocar tudo isso que você aprendeu em prática, você nunca vai alcançar o pleno conhecimento de tudo o que a gente trabalhou. Então eu deixo para vocês aí uma frase que diz assim: o conhecimento é um tesouro, mas a prática é a chave para alcançá-lo. Eu só vou conseguir tomar posse do tesouro, do conhecimento, a partir do momento que eu utilizo na prática tudo aquilo que eu aprendi, lendo, fazendo os exercícios, assistindo a videoaula. No mais, eu quero desejar para todos vocês muito sucesso na vida profissional de vocês e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Olá! Meu nome é Rachel, serei a sua instrutora virtual durante este treinamento. Conteúdo programático. Neste treinamento veremos o que é pregão eletrônico, características, legislação federal que trata dessa modalidade de licitação, benefícios, fases do processo, exemplo prático. Sobre o pregão.net. Este curso é oferecido pelo portal pregão.net. Oferecemos diversos serviços relacionados a pregões eletrônicos, dentre os quais destacamos ambiente para a realização de pregões eletrônicos e terceirização de pregoeiro. Esses dois serviços são oferecidos sem custo para as entidades compradoras. Para saber mais, visite www.pregão.net. O que é pregão eletrônico? O pregão, na forma eletrônica, é uma modalidade de licitação do tipo menor preço, para aquisição de bens ou serviços comuns, feita à distância em sessão pública, por meio de sistema via internet.
Entende-se por bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado. Esta modalidade é importante para as ONGs, pois, desde 2006, todos os recursos repassados pelo governo federal às ONGs devem ser gastos nesta modalidade. Mais à frente veremos detalhes sobre isso. Legislação. Lei nº 8.666 de 1993. Institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. Lei nº 10.520 de 2002. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. Decreto nº 5.450 de 2005. Regulamenta o pregão, na forma eletrônica. Decreto N. 5.504, de 5 de agosto de 2005 e Portaria Interministerial nº 217 de 2006. Estabelece a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou privados, nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências voluntárias de recursos públicos da União. Características gerais do pregão eletrônico. Valor. Não há limite para aquisições via pregões eletrônicos. Tipo de licitação. Menor preço. Ou seja, vence o fornecedor que apresentar o menor preço. O que se adquire? Bens ou serviços comuns. Habilitação. Temos uma inversão de fases em relação às licitações tradicionais. A habilitação do fornecedor é feita após a realização do pregão, e somente com o fornecedor ganhador. Se ele não for habilitado, convoca-se o segundo colocado. Outras características. Participação condicionada ao credenciamento em sistema próprio. As propostas e os lances são encaminhados exclusivamente via internet. Todas as propostas classificadas vão para a etapa de lances, diferente do pregão presencial. Negociação, recursos e outros procedimentos exclusivamente através do sistema. Personagens. Em um processo de compras através de pregões eletrônicos, temos 3 personagens: autoridade competente, pregoeiro e fornecedores. Todos interagem via sistema pela internet. Fases do processo. Fases do processo licitatório. O processo licitatório na modalidade pregão é dividido em 2 fases, preparatória e externa. Basicamente, as atividades da fase preparatória são: elaboração do termo de referência, justificativa na necessidade de aquisição, elaboração do edital, definição das exigências, designação do pregoeiro e equipe de apoio. Na fase externa temos convocação e aviso, recursos e impugnação, e a sessão pública. Veremos agora um exemplo prático de uma fase externa. Preparação e divulgação. Nesta fase o pregão eletrônico será preparado no sistema e deverá ser divulgado a todos os interessados que um pregão eletrônico foi aberto. Antes de preparar o pregão eletrônico no portal, você deve elaborar o edital. O Pregão.net fornece um modelo de edital a seus clientes. Para compras de valores inferiores a R$650 mil, a divulgação deve ser feita via internet, site da entidade, e através do Diário Oficial. Até 2 dias antes da data fixada para a abertura das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, ou impugnar o ato convocatório do pregão. Para valores acima de R$650 mil, a divulgação deve ser feita via internet, site da entidade, no Diário Oficial e jornal de grande circulação local.
A seguir veja o exemplo da preparação de um pregão eletrônico no pregão.net e sua divulgação para os fornecedores já credenciados. Vamos preparar um pregão eletrônico. Nesta tela são inseridas todas as informações necessárias para se fazer um pregão. Uma única cotação pode ter um único lote ou diversos lotes. Por exemplo, você pode fazer um pregão eletrônico de material de escritório e fazer um lote para cada tipo de material, caneta, papel, lápis, etc. Ou fazer um único lote contendo todos os produtos. Nesta apresentação faremos a compra de telefones celulares. O botão Buscar fornecedores identifica os fornecedores cadastrados no sistema que fornecem os produtos que você inseriu no lote. Com os botões Novo, Modificar e Apagar, você altera a lista de fornecedores participantes de acordo com o seu interesse. O botão Enviar aviso aos fornecedores envia um e-mail aos fornecedores informando sobre a existência de um novo pregão eletrônico. Pronto! Os fornecedores já foram informados da existência deste novo pregão. Vamos ver agora o exemplo de um fornecedor recebendo o aviso através de seu e-mail. Estamos entrando na caixa de mensagens de um fornecedor. Veja o e-mail recebido. Entrega da proposta inicial. Propostas. Até a data hora limite estabelecida pelo pregoeiro, os fornecedores credenciados interessados em participar do pregão deverão entrar no sistema, declarar o aceite às condições de participação e fornecer sua proposta. Vamos mostrar agora o fornecedor inserindo sua proposta inicial. Estamos entrando agora com um código de acesso de fornecedor. Veja que o menu mudou em função de estarmos entrando com outro perfil de acesso. O fornecedor deve aceitar as condições de uso. O fornecedor seleciona o lote e inclui seu preço. Na aba Informações, ele vê tudo relacionado ao pregão eletrônico. Para anexar documentos, basta clicar no botão apropriado. Pronto! A proposta inicial foi inserida. Abertura. No dia e hora estabelecidos, o pregoeiro entra no pregão.net, abre e julga as propostas que foram apresentadas. Veja como essa etapa é feita. Nesta etapa as propostas serão analisadas pelo pregoeiro de acordo com as exigências estabelecidas. Por default, todas as propostas já estão habilitadas. Para desclassificar uma proposta, clique no botão Desclassificar proposta. O fornecedor que tiver sua proposta desclassificada não poderá entrar na sala de disputa. Após o julgamento, as propostas iniciais são classificadas automaticamente de acordo com os valores ofertados. Lances. Na data hora estabelecida no edital, o pregoeiro abre a fase de lances. Os fornecedores classificados entram no sistema e enviam seus lances. Veja a seguir como tudo acontece. Vamos entrar no sistema com o perfil pregoeiro. Vamos agora ver a disputa dos fornecedores para oferecerem o melhor preço. O pregoeiro dá início à fase de lances selecionando o lote que será disputado. Os lances dos fornecedores são ofertados exclusivamente por meio do pregão.net, em campo específico.
O oferecimento do lance é sucessivo e deve sempre ser inferior ao último ofertado, pelo próprio fornecedor ou pelos seus concorrentes, registrado no pregão.net. Não são aceitos lances iguais e prevalecerá, nesse caso, aquele que for recebido e registrado primeiro. Veja a lista de lances. Só o pregoeiro vê os nomes dos fornecedores. Na visão da sala pelo fornecedor, vê-se apenas um número aleatório criado para cada disputa. O tempo normal de disputa encerra-se. O sistema então inicia o tempo aleatório e encaminha um aviso de fechamento iminente dos lances. O tempo aleatório existe para evitar algum tipo de fraude. Como por exemplo, para que não haja risco do pregoeiro terminar o processo quando um fornecedor da sua escolha esteja ganhando. Isso dá mais transparência e lisura ao processo, além de estar previsto em lei. O tempo aleatório pode variar de 1 segundo a 30 minutos. É definido exclusivamente através de um algoritmo do sistema. Na parte superior da sala de disputa, o pregoeiro tem acesso a diversas informações sobre a disputa. Com o fim do tempo aleatório, a fase de lances é encerrada. Fim da etapa de lances, o sistema convida a todos os participantes a entrarem no chat de encerramento. O chat de encerramento é usado para que os fornecedores possam trocar informações com o pregoeiro e vice-versa. Pode ser usado também para que o fornecedor informe sua intenção de interpor recurso. A fase de lances encerra-se. Adjudicação e ata. Com o fim da etapa de lances, o pregoeiro solicita ao fornecedor detentor da melhor proposta o envio dos documentos de habilitação. Estando tudo em ordem, o pregoeiro providencia a adjudicação do pregão eletrônico. Essas atividades são externas ao sistema. A falta de manifestação imediata e motivada do fornecedor quanto à intenção de recorrer, implicará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao fornecedor declarado vencedor. Constatada a regularidade dos atos, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório, assinando a ata. A ata do processo é gerada automaticamente pelo pregão.net. Veja agora a geração da ata. A ata apresenta tudo o que ocorreu no processo. As propostas iniciais. Todos os lances. O chat. É possível também imprimi-la. Bom, chegamos ao final da apresentação. Espero que você tenha gostado do curso.